Opa, e aí Colorado, tudo bem? Boa noite a todos. Estamos iniciando então uma transmissão ao vivo. Hoje com não é visita, na verdade eu fui fazer a visita ilustre hoje ao seu Hernani Vaz. Estamos aqui em Santa Cruz do Sul, minha terra, né, onde o seu Hernani mora, como você está na casa dele. E a gente vai então apresentar o seu Hernani um pouquinho. Acho que a grande maioria já ouviu falar do seu Hernani. Seu Hernani foi um dos fundadores, ou o fundador da hoje Profigem, isso há 25 anos atrás. Seu Hernani Vaz viajou pelo mundo, trabalhando em empresas fumageiras, lidando com tabaco. Então eu já recebi ele várias vezes lá em casa, ele nos acompanhou em alguns trabalhos, ele me ensinou a curar o tabaco na estufa de grampo que eu tenho. E a gente então vai bater um bate-papo com ele por 1 hora. Seu Hernani, prazer eu poder estar conversando contigo hoje à noite, tudo bem? Tudo bem, obrigado Giovanni pela visita e aos nossos amigos produtores de tabaco, uma boa noite. É um prazer a gente ficar à disposição durante essa hora para conversar com você. Para responder algumas perguntas e também falar um pouco da gente, porque eu vejo que muita gente ainda não sabe por que o Hernani, o que ele sabe sobre fumo. Não que se saiba muito, mas nós gostaríamos de falar um pouco da gente para que vocês julguem, porque nosso objetivo é ajudar. Com certeza. Eu tenho que deixar um abraço a um paranaense que está hoje, inclusive, em Santa Cruz do Sul, né? O Sérgio, que é do município de Maripá, no Paraná. Ele hoje me escreveu e diz: Giovanni, manda um abraço para nós aí. Um abraço então ao paranaense que está em Santa Cruz, amanhã já está subindo ao Paraná. Um abraço em especial ao seu Romeu Schneider da FUBRA, né? Que intermediou com nós um pouco para nós fazermos essa transmissão, de conversar um pouco com o seu Hernani e falar do livro que o seu Hernani lançou nos últimos dias. Seu Hernani, quantos livros publicados até hoje? Bom, o primeiro livro que eu publiquei foi esse, Fundamentos da Produção de Tabaco. Esse livro é um livro que as empresas seguem e que fala de o que é usado para assistência técnica. Depois disso, quando eu treinei as equipes da Philip Morris de ATI, eu lancei esse livrinho aqui. Também tenho livros, mas que não são de tabaco, que não interessam muito aqui. Mas agora o mais importante que eu considero é esse, a arte de curar tabaco. Bem, antes de nós chegarmos ali, fala um pouquinho para nós. Tu viajou o mundo, quais países você esteve lá trabalhando, em que época foi isso? Bom, voltando um pouquinho da história, seria, se me permitir, com certeza, a palavra é sua. Gente, eu sou Hernani Vaz, eu iniciei em tabaco em 74, sempre na pesquisa, na Tabacos Brasileiros, hoje Universal, e trabalhando com todos os projetos possíveis, e ali foi me oportunizado fazer os primeiros livros do mundo, ninguém tinha feito. Contra tudo e contra todos, inclusive os primeiros autores desse livro eram contra, porque o tabaco é muito tradicional. Aí tive apoio e me oportunizaram a aprender nos Estados Unidos mais coisas. Mas todo mundo dizia, esse tabaco não seca, ele é muito vigoroso. Aí nós tivemos que aprender a curar. Trouxemos os melhores especialistas para aprender a curar, a entender o tabaco. Exatamente esse entender o tabaco que nós colocamos no livro. Bom, isso foi até 95, quando nós abrimos a Profigem, junto com o Sérgio Breno. E o que aconteceu? A gente era muito conhecido internacionalmente, participava sempre de congressos e se fez muita amizade. Então exigiam que se fosse bom, conhecido como cientista, o pai dos livros, etc, etc, etc. E a gente começou a viajar. Minhas viagens eram assim, eu começava pela África, entrava na África do Sul, visitava alguns países, 1, 2, 3 dias depois, nós íamos para a Ásia. Começava para o Paquistão, esses países da Ásia aqui, depois ia para a Ásia Pacífico, aí Tailândia, Indonésia, Filipinas, Malásia. E o que o pessoal queria? O pessoal queria que a gente ajudasse. Nós nessa época tínhamos convênio com a BAT Internacional, Philip Morris e JTI Internacional, para ajudar a desenvolver o tabaco nessa área. É diferente. E realmente nós fazíamos isso. Eu ficava 2 semanas mais ou menos ali e voltava pela Europa, por aqueles países onde se planta fumo, como Polônia,
Espanha, Portugal, Itália. Nesses países hoje se planta tabaco ainda? Se planta. E uma curiosidade, a Itália, quando eu comecei há 20 anos, diziam, olha, é o último ano, e continua plantando. Até hoje? Até hoje é uma esperança para nós. Outra viagem eu começava por lá e voltava pelos Estados Unidos, e depois a gente ia para a América do Sul, então nós viajávamos demais naquele tempo. Hoje a Profigem tem outras pessoas. Eu fiquei até 2005, fiquei mais 3 anos para preparar os substitutos, e nesse meio tempo eu fui convidado para trabalhar fora do país, dando assistência técnica, principalmente em cura. Cura do tabaco, algo que tabaco. É o ponto-chave, né, senhor Hernani? É o ponto-chave, é o ponto crucial. Tá, sobre o livro, o que tu pode nos contar sobre o livro? Por que foi escrito esse livro? Bom, voltando então um pouco há uns 6, 7 anos, empresas como JTI e Philip Morris, citando essas, me convidaram a dar um curso de cura, e na JTI fiquei como consultor por 5 anos, ajudando a desenvolver estufas e outras coisas, e a ideia era melhorar o tabaco, mas desses cursos de cura resultou um murchamento, 110 não estraga fumo, e também, principalmente essa necessidade, já foi semeado no interior essa ideia. E depois disso fiquei trabalhando com outra empresa que eu tenho, onde a gente produziu o grifo, mas não é essa a ideia hoje. Então começamos ali, mas há 2 anos, minha gente, a luz vermelha acendeu. É impossível, quando se ouve dizer que não se tem qualidade mínima para poder vender, para as empresas poder usar. Eu falei com a minha esposa, ela disse, Hernani, isso é uma coisa social, se tu sabe, escreve e vai. Aí o que eu fiz, falei com a Philip Morris, apoiaram, e a FUBRA apoiou também, porque ela tem consciência, enquanto representante legítima dos produtores, que deve ajudar o produtor a entender por que ele não tem a qualidade boa e o que pode ser feito. Gente, pode ser feito muito, isso está nesse livro. O livro hoje se encontra aonde para comprar, seu Hernani? Só na FUBRA. Então, todas as filiais da FUBRA tem? Todas as filiais têm. Bem, eu sei por mim que eu já passei muitas vezes o seu contato para produtores que nos escreviam perguntando sobre dúvidas. Você já fez muito isso e ainda faz, de responder madrugada fora muitas vezes ao agricultor que está lá, não sabe mais o que fazer, porque o tabaco está mudando de cor dentro da estufa. Sim. Isso acontece ainda? Acontecia. Gente, a maior satisfação que eu tive há 2, 3 anos, os produtores podem se lembrar disso, perto da meia-noite me ligando, Hernani, meu fumo está escurecendo, eu tenho que levantar o calor. Aí Paraná e Canguçu também, e a gente com a maior satisfação dizia, meu amigo, está escurecendo, está recirculando água, né, Giovanni? Falamos contigo também. O que eu tenho que fazer? Abre o damper, tira a umidade demais de cima e não deixa estragar o fumo que já está laranja lá embaixo. Então a gente falava isso para os produtores. E também se falava de outras coisas para os produtores. Como iniciar o fumo, como iniciar o fogo. Não, o fumo está verde, eu estou 2 dias já em 100, o que eu faço? Eu digo, meu amigo, toca em 105, porque até 110 o teu fumo vai continuar amarelando. Enquanto o tecido não morrer, o fumo está vivo. Para lembrar o que está no livro, o fumo aos 113 graus, ele começa a morrer. E é interessante que se diga o que é qualidade de fumo intrínseca descrita em portaria e de onde ela vem. O fumo tem uma camada cerosa, oleosa por cima. Essa camada é responsável pela cor intensa, quando se fala em intensidade de cor. A elasticidade é resultado do murchamento. Mas o que acontece? Quando eu começo a perder a camada cerosa da folha, da estufa, quando eu chego a 113 graus e o fumo não está completamente murcho, aí o que acontece? Porque o que está acontecendo dentro da folha? O calor, ele força esse processo físico, bioquímico dentro da folha de transformar hidrato de carbono em açúcares e também liberar gás carbônico e
água para o meio ambiente, através da entrada de oxigênio que entra na folha e expulsa essa parte para o meio da estufa. Mas o que acontece se eu chego a 113 graus? Simplesmente morre as células do estômago e não entra mais oxigênio, mas continua sendo gerado esse gás carbônico que é frio. E para onde ele sai? Pelo meio da folha, por onde ocorre normalmente a evapotranspiração, quando, por exemplo, o sol bate na folha, para ela não queimar, a planta libera água para cima. E ao receber aquele gás carbônico que é frio, estraga a camada cerosa da folha. Se foi o brilho, Giovanni. Isso acontece muitas vezes na estufa, tão simples, quando a pessoa levanta com pressa o fogo, ou muitas vezes quando não levanta, mas enche a fornalha de lenha e não tem um bom controle. Aconteceu comigo, o primeiro ano, a gente estava programado para 110 graus, sim. Era um dia quente, eu coloquei um pedaço de lenha mais grosso, mesmo fechado, a ventoinha, tudo, o senhor Hernani chegou lá e olhou e disse: Giovanni, quantos graus? Eu disse 110. E estava marcando 116. E aquilo já estava 2, 3 horas e aqueles graus a mais me estragaram a fornalha. Simplesmente o teu B1 se foi aí. Quer dizer, não só falando sobre a compra, mas falando sobre o que aconteceu ali. Isso acontece demais. Depois, Giovanni, eu comecei a visitar alguns casos de estufas que pegaram fogo. Então nós falamos em fornalha. É uma série de coisas que o livro fala. A gente vai voltar a falar sobre isso também. O Sr. Hernani não quer ensinar ninguém, tipo assim, agora a grosso modo. Ele quer compartilhar coisas que ele vivenciou por todos esses anos, né? E tentar ajudar para quem tem dúvidas. Sr. Hernani, eu preciso dar uma boa noite aqui. Até a minha mãe, a dona Rosa Maria Weber, está nos assistindo. Oi, mamãe, tudo bem? Um abraço para a dona Rosa. E bota o grifo na batata. Eu sei que tu está fazendo. Ela está plantando de novo a cartófila agora, tá? Sim. Um abraço para o Anderson Rebinski, lá do Paraná, que criou a página em 2015. Nem ele imaginava onde nós estamos hoje, né, Anderson? E a todos os demais que estão nos mandando uma boa noite ali. A todos vocês que estão nos assistindo, uma boa noite. Bem, para quem entrou agora, Sr. Hernani Vaz, né, de um conhecimento na área da fumicultura que eu acredito que poucos têm, né, Sr. Hernani? Não há mais ninguém no mundo, pelos que dizem, porque eu faço parte da geração passada. Você dizia antes para mim, que ano que o Brasil teve a melhor safra de tabaco em qualidade? Bom, gente, as contingências mostram. Nós, em 72, houve o Brasil... Foi a bola da vez porque houve o banimento do Zimbábue, aquelas lutas de guerrilhas, os locais contra os outros. Aí as empresas internacionais migraram para o Brasil. Nós fazíamos fumo filler. Filler era um fumo para enchimento, fumo mais neutro. Aí disseram, não, vocês podem produzir flavor. Flavor é um fumo de mais características e nicotina mais alta e açúcar mais alto, se chama equilíbrio químico. Isso dá por si só as características do cigarro. Bom, isso aconteceu lá por 78, 79, então a Rothman, os Cabeiras e outros disseram, não, vamos começar a mexer no Brasil diferente. Eu já era responsável pela pesquisa, junto com a Perafumos e outras empresas, Souza Cruz. Resolvemos começar com desponte de fumo, salitre, aí ficava um fumo mais forte. 79. Antes disso, o fumo não era muito despontado, né? Eu me lembro do meu pai conversando que ele abria a flor para cima, né? E aí nem queria que despontasse. Como o fumo da Europa hoje, assim, é um fumo mais neutro. Aí nós passamos a ter o melhor fumo do mundo, Giovanni. Aí começaram estufas. Eu mesmo criei modelos de estufa, nós importamos estufas elétricas, criamos a meia água, criamos as estufas com lanterninha. Eu me lembro, eu como responsável técnico, eu não dava um laudo técnico se a estufa não tivesse o lanterninho perfeito. Quando eu entrava nela tinha que escurecer e depois abria, porque isso era necessário para no momento que estiver curando, permitir que saia a água, forma o efeito chaminé, sugando a água para cima. Bom, mas o que aconteceu? Aí o fumo era ótimo. Mas ali por 93, vocês se lembram que foi tirado o orientador do campo. Muitos produtores disseram, o instrutor só vem aqui encher o saco, essas coisas assim. As empresas então disseram, não, nós vamos reduzir o quadro de orientadores, instrutores, vamos chamar de orientador e vamos
entrar em reuniões de pacote tecnológico. Gente, um pacote tecnológico perfeito, como evoluiu, variedades, plantio direto, etc, etc, etc. Mas, o que aconteceu com isso? O agricultor começou a inventar. Por quê? Porque começou a faltar fumo e tudo era BO1. Aquele fumo, qualquer fumo era comprado bem porque faltava fumo e a natureza ela é pródiga com o Brasil. Não se estraga o fumo brasileiro, porque nós temos as características aqui, nós estamos na latitude 28 a 32, sul, como nos Estados Unidos, onde nós podemos fazer esse melhor fumo flavor, ou seja, o fumo fica 60, 70 dias na lavoura para ser despontado. Depois ele tem um tempo todo para, quando o sol bate, evaporar água, e essa água traz adubo junto e dá as características do fumo. Porque o adubo é muito bem feito pela empresa, as empresas sabem o que elas precisam. Só que o produtor inventou, minha gente, vocês inventaram. Tiraram o lanterninho das estufas e começaram a encher a fornalha de lenha, porque era o que era permitido naquele tempo. Bem, Sr. Hernani, vou te questionar agora. Eu tenho 44 anos, eu me recordo muito bem da época que tinha as cordinhas pelo lado de fora, né, que tu tinha que abrir e fechar. E, de repente, hoje eu não recordo porquê, e começou a se instalar as estufas meia água. Também tinha de um lado ainda aquela portinha. Isso eu criei. E depois, de repente, as estufas começaram a ser construídas sem mais aquela abertura por cima. Nenhuma crítica, gente, apenas a contingência do mercado. O mercado permitia. O fumo era aceito. Só que, te lembra quando foi proibido os açúcares? Sim. Aí mudou a coisa, gente. Aí eu escrevi esse livro, porque o pessoal pediu que escrevesse. O pessoal começou a se preocupar, porque naquele tempo interessava mais a nicotina. E os açúcares, até não devia estar falando isso, mas eu posso falar, minha gente, pelo amor de Deus. Eu tenho 46 anos de fumo e no mundo todo se fala. E aqui também se fala isso. Aí o que aconteceu? Simplesmente o pessoal ficou estupefato. Todos que entraram depois disso, Giovanni, eles perderam a transição. Por exemplo, com teu pai dizia assim, por que eu preciso isso? Que nem hoje, porque o fumo eu começo a amarelar com 100, daqui a pouco segundo dia eu estou em 105, daqui a pouco quando está todo ele murcho, eu abro e faço o ar subir, a água sair. Eu te pergunto, ninguém pensou, eu sei que ninguém pensou, fechando a estufa, por onde sairia a água? A água sai pelas telhas, de dia e de noite, meu querido amigo. De noite, o vento frio entra de cima para baixo e segura a umidade. O outro dia tem que dar-lhe pau e o fumo mancha. Eu me recordo do meu pai, quando chegava aquela fase de começar a secar, o suspiro e controlar as cordinhas lá, os cabozinhos para abrir. Isso depois sumiu. Tanto que hoje a gente tem ainda estufa antiga e a gente fez algo que tu recomendou para nós. Sim. A gente colocou aqueles galos que a gente chama chaminé de forno normal. Sim. Colocamos 4 desses galos na estufa para começar a ajudar a evaporar um pouco. Isso ajuda, né, Sr. Hernani? São 5 mililitros de água que devem evaporar, Giovanni. Antes de no murchamento é 30, 40% de água que tem que sair. Senão, como é que tu vai fazer com que murche o segundo estaleiro, o terceiro e leve embora? E cria o efeito chaminé, curar fumo, minha gente. É como quando pode ser comparado com um túnel de água e um cano para tu tirar a água. Tu cria vácuo e vai largando. Enquanto não tiver furo, vai esvaziar o túnel. Faz furos para ver. Parou. Isso é efeito, vamos dizer, eu chamo de efeito chaminé, que começa a sugar, porque a umidade que sai, ela tem peso e puxa para se criar vácuo. É como um carro de Fórmula 1 correndo no vácuo do outro. Assim funciona a cura. Nós temos que criar esse vácuo. Aqui dentro do livro fala algumas coisas que podem ser feitas e devem ser feitas para que se crie isso, para que a água saia. Porque, como tu sabe, o gás carbônico está lá, tem que ir para a rua, gente. Ninguém quer isso dentro da água, dentro da estufa, e a água também, né? Bem, quem está entrando agora no ar ali, está assistindo, do meu lado aqui, o Sr. Hernani Vaz. A gente de longa data já conhece o Sr. Hernani. A primeira vez que ele veio lá em casa eu fiquei meio desconfiado, né?
A gente não conhecia. Depois a internet, do que a gente hoje faz, juntamente com outras páginas, outros grupos, é de divulgar o dia a dia do interior da nossa profissão. E o seu Hernani é um de muitos outros também, né, seu Hernani, que colaboram para tentar melhorar o nosso rendimento, né? Sim. Não adianta só plantar, colher e na hora da secagem estragar na estufa. A gente não vai entrar no mérito das empresas, nem eu, nem seu Hernani somos compradores de tabaco. Não. Então o que a gente sempre quer mostrar aqui é que existem meios, técnicas para a gente conseguir uma qualidade melhor. A venda depois, infelizmente, não cabe a nós, né? Não cabe. E aí a gente sempre sabe a lei da procura e da oferta. Se lá atrás faltou tabaco e eles compravam tudo que é tipo por uma classe boa, hoje a gente sabe que tudo complicou. E a oferta e a procura faz isso aí, né, seu Hernani? Mas uma coisa deve ser dito. Tanto a FUBRA como empresas vêm avisando. Não plante demais. Gente, uma das minhas especialidades também, eu fiz, vocês podem ler aqui no meu currículo, gestão de comércio internacional e marketing, e também marketing. O mercado tem uma regra. Eu vou plantar, o que eu vou fazer? Se eu não souber o que fazer, não planto. Se eu quero plantar um produto que deve ser vendido, eu tenho que saber para quem eu vou vender. Tem que saber se eu vou vender bem também. E tem que saber o que está por trás disso, como eu devo fazer. Por isso que eu também falo sobre isso aí. Como o pessoal deve pensar em planejar sua safra. Eu sei que estão sendo avisados para equilibrar a produção com a procura. Isso não é bom quando sobra muito fumo. As empresas estão avisando e a FUBRA está avisando. Procurem equilibrar a produção de vocês com a necessidade da compra. Todo mundo fica bem, né? Seu Hernani, dias atrás a gente fez essa nossa 6ª expedição Caminhos do Tabaco, onde a gente visitou 9 propriedades no sul do Brasil. 3 no Paraná, 3 em Santa Catarina e 3 no Rio Grande do Sul. O que a gente viu e focou é que a maioria das propriedades que nós visitamos hoje não depende só do tabaco, tá? Sim. Sendo que uma das propriedades, o tabaco já é o segundo lugar, a fruticultura tomou lugar, porém o tabaco financiou isso, o tabaco foi o avalista, foi o que emprestou o dinheiro há 20 anos atrás, inclusive o vídeo está no ar hoje na página, vocês podem olhar ali, o tabaco financiou. Tanto numa outra propriedade, onde também ali se inserou totalmente a cultura do tabaco, porque há 5 anos atrás o tabaco financiou a compra das primeiras vacas. É isso aí. Né? Então, quando hoje a gente vê o agricultor desabafando, usando as redes sociais para falar do como está ruim a venda em alguns pontos, a gente entende muito bem. Só que então a gente também precisa começar a gerenciar, o que eu sempre digo à propriedade. Tentar, não da noite para o dia mudar de profissão, não. Mas tentar conseguir alguma coisa que possa substituir aos poucos a cultura então. E com isso, reduzindo um pouco o plantio, né, seu Hernani? Equilibrar o plantio com a necessidade, com a procura. Uma das coisas que a gente vem falando, o pessoal vem falando, aí eu também tenho recebido cacetado, quando o cara diz, meu fundo está escurecendo, eu digo, olha gente, se tu quiseres mudar, compra esse livro e leia e veja o que tu pode fazer para mudar. Não é obrigado a comprar e vender o livro, mas eu procuro falar desde o início como o cara deve pensar, como deve pensar a cultura. Em primeiro lugar, eu tenho uma estufa para 30 mil pés, eu vou plantar 30 mil pés. Eu não vou plantar 50 mil pés, depois eu não tenho como curar. Aí eu tenho pressa na cura, Giovanni. Em vez de eu ganhar um preço melhor, eu aperto a cura ali para não perder lá. Então, o que adianta eu vender um fumo que eu podia vender, sei lá, vamos usar um número 170 por 120, como eu vi gente falando. Gente, é um pensamento errado, eu prefiro fazer mais e ganhar menos. Não é assim. Não é assim. A gente tem que planejar, tem que saber o que vai fazer. Por exemplo, para saber quanto tu vai plantar, procura saber o quanto tu pode curar. Mas eu quero plantar mais, então vai para, como tu mesmo fazes, escalona com precoces, com outras coisas, depois planta a tua variedade. O começo da colheita, seu Hernani, eu acho que os agricultores que estão nos assistindo vão entender. A gente está sempre mais tranquilo. Tu começa a colher, tu tem aquele espaço de poder esperar, ele está verde, tu deixa mais uma semana.
Mas no final, quando tu começa a pelação, a limpar a lavoura, o clima começa, é quente nessa época, chove, o fumo começa a morrer, o agricultor às vezes desespera, porque a estufa não vence, e ele está vendo na lavoura o tabaco morrer, e ele não quer deixar perder, e ele vai trazendo para casa e vai, inclusive, colocando um pouco demais na estufa, às vezes, né? E aí aperta um pouco e a gente sabe que ali é um dos grandes erros, né? Então simplesmente plante o que pode curar para aquele estágio. Não vou entrar aqui no mérito das empresas, estão muito bem de variedades, elas vão dizer o que tem que fazer, fertilização e tudo. Eu só chamo a atenção da administração nesse ponto. Outra coisa que eu chamo a atenção, verifiquem as fornalhas. Aquela ideia de que eu vou vender uma estufa e eu posso encher a fornalha de lenha e dormir, tá certo o primeiro ano. Segundo ano a gacheta já gasta e já entra oxigênio, como aconteceu contigo, Giovanni, e aí a temperatura passa e tu perde qualidade. Então nesse caso, segunda coisa que eu digo, procura ter lenha mais fina para nunca encher a fornalha de lenha, aí tu previne queima de estufa. Terceira coisa que a gente fala para o pessoal, tudo tá bom, assistência técnica tá boa, o fumo tá bom. Aí vem o pessoal, não, fumo bom vem da lavoura e fumo ruim vem da lavoura. Calma. A gente procura ensinar o pessoal que mesmo que o fumo não esteja tão bom, eu não preciso fatalmente ter o fumo ruim. Eu posso fazer alguma coisa para impedir que ele se perca na estufa. Então, senão a verdade seria essa. Então, toda lavoura boa, e gente, nossas lavouras são excelentes. Toda lavoura excelente deveria dar uma qualidade excelente, e não dá. A gente acompanhou, a gente está vendo as postagens que o pessoal faz, lavouras excelentes, um tabaco ótimo, entrando na estufa e depois não saindo bem. Seu Hernani, deixa eu ler um comentário aqui do Clério José Croto, ele é de Venâncio Aires. Temos que planejar para trabalhar e viver, e não viver para trabalhar. Isso. Então o Clério é um guri novo, eu já estive na propriedade dele num ano complicado, ele teve granizo, onde teve perda total de lavoura, tá? E ele continua na lavoura, e ele interage com nós também nos grupos de WhatsApp, né? E ele tem uma visão já bem diferente de alguns. Ele precisa trabalhar como qualquer um, sim, mas ele está focando em qualidade, em tipo de tabaco que a empresa dele procura. Então não adianta, às vezes, o colono é assim, seu Hernani, eu acho que vocês vão entender. A gente às vezes não consegue deixar um pedacinho de terra deitado, porque a gente tem na mentalidade plantar, produzir, conseguir uma renda com isso. Mas eu também já vi isso. Nós plantávamos 120 mil há alguns anos atrás, juntamente com o pai e a mãe, e hoje nós estamos em 75 mil. Nós reduzimos. E isso, escalonamos ainda uma variedade que é precoce, não é recomendada plantar cedo, a gente sabe, porém a gente arrisca, tá? E essa variedade nos últimos anos está dando umas 9 arroba por mil. É baixo comparado a outras variedades. Porém, metade de novembro esse tabaco saiu da lavoura já, desafoga 15, 20 mil pés e permite o outro tabaco recém está começando na fase da pelação, como a gente diz. E aquela lavoura se sumiu. Essa variedade dá pouco L, porque ela já é uma variedade mais suscetível a um tabaco claro, porém, um manejo no solo e na estufa. Naquele primeiro ano que eu coloquei a estufa elétrica, o seu Hernani viu muito bem, né? Que a gente chegava naquele ponto lá, quando começava a puxar, fixar a cor, ele mudava na estufa. E isso deixa a gente com medo de perder muito dinheiro nessa fase. E perde mesmo. A gente esteve, nos próximos dias, Fernando, a gente vai publicar um vídeo onde a gente esteve no município de Segredo, de um agricultor de 73 anos, que há 50 anos planta Virgínia. E ele descobriu isso nos primeiros anos de como funciona. Ele tinha uma estufa onde cabiam 600 varas, ou seja, ele fazia caber 600 varas. E aí teve muita chuva, eles escolheram só 300, ele já tinha colocado como para caber 600. Choveu, ele realocou para 300. E aí ele secou uma fornada como ele nunca na vida tinha secado antes. Ele deu espaço para secar. Então hoje, aos 73 anos, ele se lembra disso e ele diz que todo ano ele aprende algo novo. Sempre é aberto a aprender coisas. Então o que a gente tenta passar aqui, o seu Hernani tenta passar
no livro, se alguém tiver interesse, no que nós fizemos no grupo, não é ensinar vocês como secar. A gente quer ajudar a mostrar algumas dicas, né, que podem sim permitir isso, né, Sr. Hernani? Por exemplo, vocês vão ver no livro, a gente fala de muitas coisas. Fala também para dar esperança que nós temos as características para produzir fumo. Gente, o mercado precisa do Brasil, pelas características físicas de nosso sim. E o mercado precisa, o fumo é bom. Aqueles pequenos, vamos dizer, aquela pequena pressa. O que o livro ensina a vocês é tirar o pé do acelerador e prova que com mais paciência se faz o que precisa. No livro tem uma foto, um curso de cura que a gente fez, em que o produtor simplesmente perdeu a temperatura e, gente, o fumo virou K, enquanto o outro não precisava isso aí. Aí, mais detalhes também, eu falo um pouco de fisiologia, gente, é preciso entender como o fumo cresce, lembra que nós falávamos, Giovanni? Eu sei que o fumo tem seus estágios de desenvolvimento, eu sei também que é interessante entender quando falam, o que eu quero saber como se forma o açúcar. Gente, veja com quem vocês estão lidando, com o organismo vivo. Ele pega gás carbônico do ar, pega luz solar, pega água, e num processo físico quântico transforma energia e gás em matéria, em açúcar mais tarde na estufa. Isso também mais tarde na estufa é um processo reverso. Ali na lavoura libera oxigênio, depois vai liberar gás carbônico e água. Vocês estão trabalhando com organismos vivos dentro da estufa e tem que cuidar para não deixar ele morrer enquanto tem chance de botar cor nele. Por isso que eu falo que 110 não estraga fumo. Porém, esse ano está acontecendo uma coisa diferente. O fumo sofreu muito seca na lavoura e depois começou a chover. E esse fumo, ele escurece antes dos 113, Giovanni. Esse é um problema sério. Senhor Hernani, o seu tocaio, inclusive, Hernani Martinazzo, por que esse ano tem muito fumo aéreo? Foi as chuvas irregulares, senhor Hernani? Foi. Exatamente o que eu estava falando, tocaio. Por exemplo, o que nos anos normais, em 113, morria a folha, esse ano está morrendo antes. Tem um vídeo que já postei, vou te passar, tu pode postar. Um produtor estava escurecendo o fumo totalmente escuro, secando no metro. Aí ele começou a fazer uma outra experiência. Ele mora em Irenópolis, no lado de Santa Catarina, no Paraná, do outro lado. Aí ele se deu conta que com 108 graus Fahrenheit, a fumo começava a escurecer. Aí o que ele fez? Tirou a umidade da folha em 106 e não escureceu. Isso é uma excepcionalidade. Muito a seca, água e depois, gente, calor de 40 graus alguns dias em cima da folha. Gente, isso deteriora a folha. E Giovanni hoje eu fiquei sabendo em segredo de um produtor que com 105, 104 já escurece. Eu disse para ele, meu amigo, procura tirar o máximo possível da água, 1 grau